Ok. Então, boa noite a todas, todos e todes. Agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui nessa segunda semana do nosso primeiro colóquio de metodologias em análise crítica do discurso. Nessa noite a gente vai ter a participação da nossa querida colega Viviane Eberle, aqui da UFSC. Eu vou apresentar a professora Viviane brevemente, embora vocês todos já devem conhecer bastante. A professora Viviane Eberle é docente do programa de pós-graduação em inglês, pesquisadora do CNPq e professora titular aposentada do Departamento de Língua e Literaturas Estrangeiras da Universidade Federal de Santa Catarina. Atuou no curso de Letras em Inglês, também no programa de pós-graduação em Estudos da Tradução da UFSC. Possui graduação em Letras Português e Inglês, mestrado em Linguística e Letras pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutorado em Letras em Letras em Inglês pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-doutorado pela Universidade de Sydney, na Austrália. Atuou como docente na PUC do Rio Grande do Sul por 15 anos e foi professora visitante do West Hill College, em Birmingham, na Inglaterra. Em 2014, atuou como consultora de línguas estrangeiras adicionais na atualização da proposta curricular de Santa Catarina. Tem experiência na área de linguística aplicada, atuando principalmente em análise crítica do discurso, linguística sistêmico-funcional, ensino de língua inglesa no Brasil, gênero, multimodalidade e multiletramentos. Então, sem mais delongas, agradeço muitíssimo a generosidade da professora Viviane em vir aqui conversar com a gente hoje, nessa noite, e falar sobre a área de expertise dela, que é a multimodalidade e análise crítica do discurso. Então, muito obrigada, Vivi, e passo a palavra e the floor to you. Muito obrigada, agradeço a Débora. É um prazer estar aqui, e o que eu vou falar hoje, eu até tenho vários slides, se não der tempo, não tem problema, a gente deixa para hoje, mas eu vou trazer algumas questões que eu venho pesquisando e mostrar também como é que pode ser feito, né? Como é que é uma metodologia para estudos em multimodalidade, né? Então, vamos só alguns passos iniciais, alguma coisa assim. Opa! Deixa eu ver aqui, como é que eu vou... Só um pouquinho. Deu. Bom, então, é sempre a ideia, que é também da análise crítica do discurso, da linguística sistêmico-funcional e do estudo de multimodalidade, que o estudo da linguagem é sempre um estudo da linguagem em uso. Então, há essa bidirecionalidade entre texto e contexto, né? Então, a gente analisa textos orais, escritos, multimodais em contextos sociais. Tá? A gente até se vê várias pesquisas mostram que um texto escrito é um texto multimodal porque tem parágrafo, tem acentos, tem várias questões de subseções e tudo. Então, a multimodalidade já está presente há muito tempo, só que agora há uma especificidade para se analisar diferentes recursos semióticos, né? Então, como o Fairclough diz, e o Morio também diz, a linguagem é uma forma de prática social, sendo que há sempre uma relação bidirecional entre textos e sociedade. Isto é, as formas discursivas e as estruturas sociais se influenciam mutuamente, né? Então, é partindo desse princípio que a gente vai seguir adiante, tá? Então, se a gente pensar assim, bom, o que a gente pode utilizar, né, de pesquisa? Como a gente pode utilizar? Entrevistas, questionários, análise de textos orais, escritos, diferentes textos multimodais. Por exemplo, um texto multimodal é o que nós, se eu puder, eu vou trazer para vocês, é a análise de um museu. O museu é um texto, ele é um texto multimodal, ele é um recurso semiótico, né? Então, a gente pode também ver observações gravadas em áudio, vídeo, notas de campo, diários, documentários, vídeos, videografias, relatórios, uso de novas tecnologias como o Elan, eu vou mostrar alguns exemplos, Wordsmith, Microconcord, Visual Thesaurus, são alguns elementos e vários outros softwares também que existem
para análise de recursos semióticos e da linguagem verbal, mas também de outras linguagens, né? Então, quais são esses recursos que a gente pode analisar? Filmes, fotos, mapas, diagramas, mapas conceituais, infográficos, blogs, podcasts, jornal interativo, enfim. É uma variedade de possibilidades de se estudar recursos multimodais, né? Então, dentro da área de linguística aplicada, que é a área que eu me enquadro, né, há uma abrangência das pesquisas, né? Então, há diferentes metodologias, não existe uma única metodologia, tá? A fundamentação teórica também e focos de análise também são diversificados, tá? Aí, por exemplo, algumas questões que a gente pode pensar. Questões da pós-modernidade, do pós-colonialismo, práticas docentes, translinguagem, aprendizagem de línguas, práticas identitárias, novas tecnologias educacionais, gêneros textuais ou formação de professores, com ênfase tanto em aspectos cognitivos, linguísticos e afetivos, bem como socioculturais, históricos, políticos e ideológicos. Quem trabalha com multimodalidade, trabalha com recursos semióticos diversos, geralmente não concentra-se em aspectos cognitivos. Porém, já há pesquisadores que estão trabalhando com multimodalidade e cognição. Então, essa é uma nova área que está aberta aí também para quem quiser, né, pesquisar. Então, o Kress e Levy já diziam em 96, né, que as estruturas visuais realizam significados como as estruturas linguísticas. E, portanto, apontam para diferentes interpretações da experiência e diferentes formas de interação social. Então, a gente pensa cada vez mais da multimodalidade. Por exemplo, hoje em dia, é muito estranho a gente ver um texto só preto e branco escrito. Há links, há vídeos, há sons, etc. Então, essas questões que são interessantes. Uma vez, por exemplo, eu dei um curso de extensão e havia diferentes alunos, era curso de especialização, de diferentes áreas. Então, havia um rapaz que trabalhava com a Bolsa de Valores. Então, como é que a multimodalidade pode entrar aí? Eu pedi para ele analisar a página da Bolsa de Valores de São Paulo. Então, para se analisar uma página da internet, a gente precisa ter toda essa questão da bidirecionalidade entre texto e contexto, ver como é que as cores, o que está mais enfatizado ou menos enfatizado, que links, quais são os links que levam a determinados hipertextos, enfim. Então, em diferentes áreas, nós vemos a possibilidade de se estudar. Não é só na área da linguagem, especificamente. A mesma coisa a medicina. Alunos, o próprio Kress já fez uma análise, desculpe, e agora o nosso colega de Campo Grande está trabalhando com a questão de... Opa, já passei alguma coisa aqui. Tá. Ele está trabalhando com um médico para trabalhar como é que a multimodalidade está presente em análise de questões médicas. O próprio Kress analisou uma aula de cirurgia, né? Como é que essa aula de cirurgia, como é que os alunos interagem, como é que a autoridade do professor ela é gerenciada, enfim, são questões que envolvem mais do que simplesmente a linguagem verbal, certo? Bom, vamos ver, então. Na área de filosofia também, por exemplo, o Leo Rourke, né, que eu tive o prazer de conhecer, nesse periódico, que é da filosofia, Informal Logic, ele fala justamente de argumentos visuais, e que são formas populares de persuasão comunicadas com imagens visuais não verbais. E ele fala, então, da importância das imagens visuais no discurso e no debate cotidianos. E ele diz também que os componentes visuais desempenham um papel central nos argumentos para convencer ou persuadir. A gente vê isso muito claramente quando tem aquelas propagandas do antes e o depois. Esse o antes e o depois, que é o dado e o novo,
né? Há, por exemplo, um produto de beleza que vai deixar a mulher com menos rugas, por exemplo. Então, esse é o antes e o depois. Isso aí é uma forma de persuasão, é uma forma de tentar, olha, você é assim, mas você vai ficar assim se você usar o produto. Então, claro, a gente tem aí que ver o contexto, bom, mas como é que essa propaganda, quem veicula essa propaganda, quem pode ser o consumidor desse produto, etc. Então, há várias questões que a gente analisa, né, quando se estuda a multimodalidade, tá? Então, de acordo com o Kress, então, a multimodalidade é uma abordagem sociossemiótica da comunicação contemporânea, é também uma teoria, quer dizer, ele mesmo fala isso, né, o Kress, que é uma teoria de comunicação que analisa os significados em interações sociais e considera os diferentes recursos semióticos usados, o contexto sociocultural da interação e os meios para disseminar os significados. Então, tudo isso a gente consegue estudar em termos de multimodalidade. Bom, para isso, claro, nós temos que perceber como é que nós vamos lidar com isso. Então, metodologicamente, como é que isso pode ser feito. E são essas questões que a gente tem que pensar. Mas, novamente, eu enfatizo que não há uma única metodologia possível, né? E sempre e é uma questão de quem faz pesquisa qualitativa, que os dados são muito importantes para até eu ficar nesse vai e vem. Nós não trabalhamos com hipóteses e vamos verificar nos dados se eu confirmo ou não aquela hipótese. Em pesquisa qualitativa, a ideia é que os dados e a fundamentação teórica trabalham de forma integrada, certo? Então, acho que é importante a gente pensar nesse sentido. Tá? Bom, vamos ver, então. Aqui, esse livro é um livro novo, Advancing Multimodal and Critical Discourse Studies, né? E há vários capítulos que analisam diferentes recursos semióticos em diferentes práticas sociais. E aqui é de linguística sistêmico-funcional, que é da Fuser e Cabral, que é muito importante também para quem quer trabalhar em português com linguística sistêmico-funcional. Então, de acordo com a Emília Dodginov, há duas direções para estudos em multimodalidade, tendo em vista, porque esse livro é em homenagem ao Theo van Leeuwen. Então, ela diz que, dentro dos estudos que o Theo van Leeuwen vem desenvolvendo, existem duas direções para os estudos em multimodalidade. A primeira direção é explorar o uso e o mapeamento das potencialidades e recursos semióticos individuais. E a segunda é estudar como as escolhas de diferentes recursos semióticos interagem para criar multimodalidade. Então, essa que é as duas direções importantes para quem trabalha com multimodalidade. E as pesquisas em semiótica social buscam três objetivos centrais. Eu acho que isso é importante para a gente pensar. Bom, eu quero trabalhar com multimodalidade, então, qual desses objetivos eu estou trabalhando quando eu estou realizando essa pesquisa? Então, coletar, documentar e catalogar sistematicamente recursos semióticos, incluindo sua história. Investigar como esses recursos são usados em contextos históricos, culturais e institucionais, e como as pessoas falam sobre eles nesses contextos, como planejam seu uso, como ensinam, justificam e criticam seu uso. Eu acredito que as pesquisas, por exemplo, do nosso grupo de pesquisa e tudo, é basicamente esse aqui que é o mais central para nós, tá? E também o objetivo é contribuir para a descoberta e o desenvolvimento de novos recursos semióticos e novos usos de recursos semióticos existentes, né? Então, acho que são questões importantes e que, ao se pensar em multimodalidade como tal. Desculpa, tomar uma aguinha.
Bom, aí nós vamos adiante. Então, continuando, a multimodalidade é uma área transdisciplinar, porque se a gente vai estudar texto e contexto, como é que nós vamos analisar o contexto? Nós precisamos de teorias sociais, teorias sobre social de gênero, ou teoria a partir de estudos culturais, nós precisamos ter embasamento para não dizer, o contexto eu acho que é assim, não. Então, por isso é uma área transdisciplinar. E que investiga o quê? As potencialidades, o uso e o desenvolvimento de construção de sentido de diferentes recursos semióticos. E assim, isso Edelman já dizia em 2003, que um ponto central é considerar que a linguagem verbal não é o ponto central da comunicação, certo? Então, a ideia toda é essa. E o Kress também enfatiza muito isso, né? Hoje em dia, a linguagem verbal não é o ponto central da comunicação, certo? Bom, então, como a gente diz, as imagens, assim como a linguagem verbal, devem ser entendidas enquanto um sistema semiótico, ou seja, um conjunto de signos socialmente compartilhados e regidos por determinados princípios e regularidades, que utilizamos para representar nossas experiências e negociar nossa relação com os outros. Então, aí, em relação à representação, interação e composição, são 3 termos que são utilizados dentro da gramática do design visual. Então, tanto a linguagem verbal como a visual permitem construir representações de mundo, que é a função de representação. Elas atribuir papéis aos participantes representados, pessoas, objetos, instituições, e estabelecer diferentes relações entre os participantes no texto, bem como entre esses e o leitor, que é a função de interação. E ainda organizar esses sentidos na forma de um todo que entendemos por texto, que é a função de composição, certo? Então, para quem quer trabalhar com multimodalidade, há toda uma sistematização. Eu não vou dizer assim, e isso, principalmente na educação, vai muito além do que dizer, ok, olhem esse quadro, o que vocês veem aí? Esse quadro é bonito, tem uma moça bonita. Bom, bonita para que padrões? Qual é a ação que ela está vivenciando? Onde ela está? Enfim, há todo esse olhar crítico, esse olhar de observador crítico que nós temos que investigar para poder dizer, bom, neste quadro há isso, isso, isso. Então, essa sistematização, pelo menos a partir da gramática do design visual, ela é importante porque a gente pode até dizer, olha, a gramática visual não dá conta desse fenômeno, mas nós precisamos ter um elemento-chave para poder discutir essas questões, e não ficar é uma impressão. O próprio Halliday diz isso. Se nós não fizermos uma análise do contexto, realmente como é, e do texto, vai ficar um estudo como uma impressão, simplesmente uma impressão, e não um estudo científico, né? Então, aí que nós achamos que os estudos, então, cada vez mais na contemporaneidade, novas formas de comunicação estão surgindo e há novos desafios educacionais a serem enfrentados. E os estudos em multimodalidade e multiletramentos, fundamentados na linguística funcional e na gramática do design visual, são perspectivas teórico-metodológicas que possibilitam a investigação de diferentes recursos semióticos, além da linguagem verbal, na construção de sentido em gêneros textuais pertencentes a diferentes práticas sociais contemporâneas, tá? Então, se a gente vai pensar em termos de análise crítica do discurso, e o pessoal de Brasília, eles denominam análise do discurso crítica, é a mesma teoria, é só uma questão de sintagma nominal, uso do sintagma nominal. O pessoal de Florianópolis, nós lidamos com análise crítica do discurso. E o pessoal de Portugal e da Espanha também usam nesse sentido, análise crítica do discurso. Mas, enfim, é uma questão, é a mesma teoria, isso que eu queria enfatizar, certo? Então, aqui nós temos
justamente a dimensão do discurso e a dimensão da análise do discurso. Na dimensão de discurso, a gente tem o texto, e aí, quem trabalha com multimodalidade é o texto multimodal. É o texto multimodal, o processo de interpretação é a prática discursiva, e o processo de prática sociocultural, aí nós vamos analisar as questões institucionais, situacionais ou até mais amplo da sociedade, né? Ao se pensar nas dimensões da análise do discurso, a gente pensa em descrição, interpretação e explicação, ou explanação, certo? Então, só para vocês verem, por exemplo, o que a gente pode estudar nessa dimensão tridimensional, né? Nesse diagrama tridimensional. Então, quando eu descrevo, né, que é o texto, eu vou analisar o evento discursivo, eu vou trabalhar com léxico, com gramática, com a coesão, com a estrutura. E aqui também a mesma coisa com quem trabalha com uma imagem, por exemplo, ou um objeto, ou uma escultura, ou, enfim, são essas questões. Então, é a gramática visual, é a coesão visual, é a estrutura visual, é o léxico, são as formas visuais também. Ao se discutir questões de interpretação, a gente pode trabalhar com coerência, com força, com intertextualidade, com interdiscursividade, certo? E a prática social, a gente pode trabalhar com ideologia ou hegemonia. Não é só isso, é só para ter uma ideia de como é que, ao se pensar em estudos de multimodalidade, essas questões também estão presentes, como estão presentes para a linguagem verbal. Muito bem. Então, a abordagem de Fairclough, e a gente sabe muito bem que a abordagem de análise crítica do discurso, há várias abordagens, e o Fairclough é uma delas. Aqui no Brasil ele é muito utilizado, né, mas há outras possibilidades. Mas, enfim, a abordagem de Fairclough tem de acordo com Bloom e Townwalker, já em 1997, eles já diziam que permite que haja sensibilidade a questões de poder e hegemonia. E também fala da visão de contexto social, que é ligada aos processos sociais de leitura, escrita e letramentos. E quando eles falam de leitura e ACD, é a alternativa que vai além da decodificação textual e abrange questões socialmente relevantes. Então, a ACD, então, é um recurso para pesquisa social crítica, que é mais bem utilizado em conjunto com recursos teóricos e analíticos de várias áreas das ciências sociais. Então, acho que essa que é a ideia de ter transdisciplinaridade, né? E a perspectiva da análise crítica do discurso, aliada aos estudos de multimodalidade, né? A leitura é uma compreensão, significa compreensão de sentidos a partir de um ponto de vista subversivo, não cooperativo. Leitura com olhar suspeito, ou com lentes críticas, tornando o que é familiar estranho. Então, eu vou dizer, é um quadro simples, mas que quadro é esse? Por que ele está aqui? Como ele está sendo utilizado? Né? Isso é muito, essa interdiscursividade existe muito em propagandas. Então, como é que no discurso publicitário há todo esse envolvimento de utilização de recursos intertextualmente ligados a outros quadros, a outras práticas sociais, né? Então, e aí também eu vou falar rapidamente sobre a linguística do sistema funcional, porque ao analisar uma imagem que está dentro de uma página da internet, por exemplo, sempre vai ter alguma linguagem verbal. E como é que eu vou analisar essa linguagem? Então, aí que a linguística do sistema funcional entra para dar, né? E ela também é uma teoria social, porque parte da sociedade e da situação de uso para o estudo da linguagem. Seu foco está em entender como se dá a comunicação entre os homens, a relação entre indivíduos e desses com a comunidade. Caracteriza-se também como uma teoria semiótica, porque se preocupa com a linguagem em todas as suas manifestações,
procura desvendar como, onde, por quê e para que o homem usa a linguagem, bem como a linguagem em geral. A língua, bem como a linguagem em geral. E como a sociedade também o faz, certo? Então, acho que é importante a gente pensar nisso. E aí, multimodalmente falando, vamos ter aqui uma visão, um diagrama da linguística sistema funcional, né? Então, todos esses estratos, né, são diferentes estratos, e um está diretamente ligado ao outro, né? Cada um do menor para o maior. Então, o contexto de cultura está ligado a questões dos gêneros textuais ou gêneros discursivos. O contexto de situação, em termos de registro, né? Nós temos registro formal, informal, é um bate-papo entre amigos, é um chat de família, mas de repente entra a política, daí assim, aqui não vamos falar de política, acabou de acontecer isso com a minha família. Então, aí tem a semântica discursiva, que é justamente o significado, a léxico-gramática, fonologia e grafologia, né? Então, aqui é só para vocês verem, aqui é essa divisão mais específica, que é o tenor, que é a interação aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui. Tenor seria a metafunção interpessoal, o campo, que é a metafunção ideacional, e o modo, que é a metafunção textual. E aí são esses diferentes níveis aqui. Então, é interessante para a gente pensar, se eu quero trabalhar como é que esse texto multimodal interage com o espectador ou o leitor, eu vou trabalhar principalmente esses níveis aqui. Modo e modalidade, eu vou trabalhar com a metafunção interpessoal e relações, né? Então, se eu quero saber o que esse texto multimodal representa, o que ele faz, é mais ação. Então, eu vou trabalhar com transitividade ou outra especificação da gramática visual, mas eu vou trabalhar com a metafunção ideacional, que é o campo, né? E assim, enfim, são possibilidades, mas eu tenho que partir dessas concepções, dessas categorias, para eu poder até dizer que elas não estão de acordo ou estão, certo? Então, outra questão também, que é como em qualquer pesquisa, quanto mais dados eu tiver, melhor para eu poder ver se há uma constância nesses dados, ou se foi individualmente que aconteceu aquilo. Então, há essa necessidade de se investigar mesmo, de fazer o trabalho de formiguinha, que é a coleta de dados, né? Eu acho que é importante isso, em qualquer pesquisa se faz isso, né? Então, a linguística funcional, então, é um aparato teórico metodológico que permite análise detalhada de aspectos léxico-gramaticais, semânticos e contextuais de textos. Tem um caráter descritivo e também multifuncional. E ela pode contribuir para a investigação de temas de análise crítica do discurso, como relação de poder, ideologia e identidade, né? Aqui é só um exemplo de um texto que eu tenho, que saiu na Delta, sobre processos e participantes no sistema de transitividade, retirados de livros de literatura infantil, né? Então, esse aqui é de um livro de lendas amazônicas, e aí, por exemplo, Naimã colocou uma enorme flor rosada nos cabelos e aproximou-se dele. Porém, o tempo passou e o guerreiro não retornou no período previsto. O deus Tupã criou uma planta semelhante à flor rósea, né? O comportamental, eles conversaram durante uma noite inteira. Mental, Naimã gostava de se pintar. Verbal, disse, que ele havia. Relacional, Naimã era uma índia muito bonita. E existencial, há muitos anos existia uma comunidade de mulheres, Esse aqui é da lenda do Muiraquitã. Então, só para vocês verem que, bom, então eu tenho ações, eu tenho comportamentos, eu tenho emoções, eu tenho o dizer, eu tenho categorizações ou classificações das pessoas, atribuições,
e também há questões de existência, né? Aqui é um exemplo também de processos materiais, por exemplo, da história do Rapunzel e o Quibungo, que é uma história muito bonitinha. Nasceu uma linda menininha com cabelos muito compridos. O tempo passava e seus cabelos continuavam crescendo. Ela foi brincar na beira da lagoa do Abaeté. O monstro raptou a menininha, prendeu a menininha em uma torre de bambu. Os pais de Rapunzel procuraram por ela durante um tempão. Dacarai ia todos os dias até lá. Aí, no fim da história, o Dacarai que salva a Rapunzel, né? Nesse momento, uma linda moça apareceu na janela. Mais que depressa, Dacarai subiu. Então, só para vocês verem que aqui, por exemplo, eu digo que os processos materiais, os mais numerosos, diversificados entre os tipos de processos, designam ações físicas e eventos ou acontecimentos, tais como nas seguintes orações retiradas da história Rapunzel e o Quibungo, certo? Então, aí, para a gente pensar, muito bem, esse foi um exemplo da linguística do sistema funcional. Ao pensar o texto como um todo, em termos de multimodalidade, a gente pode dizer que qualquer texto é multifuncional, pois representa uma fatia da realidade, constrói identidades e estabelece relações entre os interlocutores do discurso. Isso pode ser até um quadro, pode ser uma escultura, enfim, qualquer texto. O texto aqui eu estou dizendo como não é o texto verbal somente, mas o texto como um recurso ou um sistema semiótico. Então, há 3 questões gerais que a gente pode fazer. Como este texto, ou como essa escultura, por exemplo, se eu estou pensando num texto multimodal, representa a realidade específica a que está relacionado. Que tipo de relações sociais esse texto reflete ou estabelece? Quais as identidades ou os papéis sociais envolvidos neste texto? Então, são questões importantes que ajudam a olhar melhor, a olhar mais criticamente para o objeto que eu desejo investigar, né? Então, pensando em termos educacionais, a gente tem que pensar em alternativas, então, em práticas educacionais das escolas brasileiras. E aí, trabalhar com o desenvolvimento de uma competência comunicativa multimodal, né? Então, acho que essa que é a ideia da gente pensar em criar situações onde os alunos não têm que ver pontuação, mas eles têm que ver como a pontuação dentro desse texto favorece ou não determinada representação da realidade. Então, acho que são essas questões que a gente deve mudar o foco, para não dizer, hoje nós vamos aprender o pretérito mais que perfeito. Então, vamos ver que textos utilizam esse tempo verbal para a gente ter mais condições de analisar e ver, e o aluno entender como parte de um exemplo de um gênero textual que existe na sociedade, não num vácuo, né? Então, eu acho que a multimodalidade pode, inclusive, contribuir para que se olhe os textos dentro de um todo maior, que inclui imagens, vídeos, diagramas, etc. Tá? Bom, então, textos são recursos semióticos, leitores e escritores são sujeitos socialmente situados. E aí a gente pode falar da natureza social dos processos de letramento, tá bom? Bom, aqui eu já falei, é sobre a língua e sistema funcional e análise crítica do discurso. Agora, olhando especificamente para a gramática do design visual, aqui está a gramática do design visual para vocês. Então, a gente tem os significados representacionais, que são o que está acontecendo. Então, eles, a grosso modo, a divisão maior é entre processos narrativos e conceituais, né? Os significados interacionais dizem respeito à relação entre o espectador e a imagem, né? Então, se, por exemplo, se o homem que está na imagem, ele está olhando diretamente para nós, há um tipo de relação com o espectador.
Mas se ele está olhando do lado, há um outro tipo de relação. Então, são essas questões que levam o contato, a distância social e a atitude. E os significados composicionais diz respeito à distribuição da informação na imagem. Então, por exemplo, nós temos ver o valor da informação, a saliência e também o enquadramento. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, aqui a gente está vendo uma imagem narrativa transacional bidirecional. Eles não estão interagindo conosco, eles estão interagindo entre si. Então, em termos, é uma imagem narrativa porque é a ação, não é um conceito. Não é, por exemplo, uma luva que está usando, ou só uma mão de mulher com um anel. Esse tipo de ação é mais conceito, traz um conceito de joia, de glamour. Esse aqui não, é o conceito de ação, né? Então, quando há uma ação, é uma narrativa. E é transacional porque os dois participantes aqui, eles estão interagindo, né? E é bidirecional, certo? Essa aqui é minha filha e o meu neto, que agora já está com 11 anos, mas é uma imagem que mostra essa relação entre os dois participantes, mas não em relação ao espectador. Agora, essa imagem aqui, já para ilustrar a ideia de interatividade, a Ultraviolet, está, de certa maneira, exigindo que nós, como espectadores, tenhamos alguma ação, façamos alguma coisa, certo? Então, ela está nos desafiando. Então, aí, a interação entre o espectador e a imagem é bem diferente. Agora, é muito importante salientar que os significados representacionais, interativos e composicionais, eles estão sempre presentes, certo? A gente só focaliza em um ou talvez dois desses para análise, mas os três significados estão sempre presentes, certo? Então, aqui também, por exemplo, é uma narrativa, porque há uma ação, ela está desafiando, ela está usando a sua espada para nos desafiar. Então, é uma narrativa também. E aqui é um exemplo que foi retirado da tese de doutorado da Sidneia Nunes Ferreira, e ela viu da mudança semiótica em propagandas modernas e pós-modernas, da revista Time. Ela conseguiu uma revista Time de 1929 e uma revista Time de 2009. E aí, aqui a gente vê uma conexão, aqui é uma conexão tênue. Não há muita ligação entre a figura, a imagem, e o texto escrito, certo? Há até praticamente um enquadramento aqui, praticamente separando. Eles fazem parte do mesmo texto multimodal, mas há uma conexão tênue. Aqui, há uma conexão da Time de 2009, há uma conexão muito mais intensa, porque não há uma divisão, até o próprio brilho aqui da luz penetra na parte escrita. Então, e aí que ela fez toda essa consideração, que aqui seria moderno e aqui pós-moderno, certo? Ela está disponível, se vocês quiserem ler, essa de Sidneia Nunes Ferreira. Então, é para mostrar só rapidamente para vocês verem essas questões, né, de multimodalidade. Aqui algumas questões de como se vê livros sobre multimodalidade, multiletramentos, em publicações no Brasil, né? Aqui também, na Letras e Letras, nós temos outra Linguagem em Foco, que é da Universidade Estadual do Ceará, também tem vários artigos, e tem até um número especial sobre o grupo de Nova Londres, né? E eles traduziram aquele manifesto maravilhoso sobre multiletramentos. Está lá na revista Linguagem em Foco também. Essa aqui é outra, esse é um novo
periódico aqui, Multimodality Society, e aqui é o novo da Louise Ravelli, que é onde ela trabalha com prédios, construções, né? Construções específicas que são textos e que são recursos semióticos utilizados, né? Bom, uma questão também que eu gostaria de falar é que nós precisamos também ter o uso de vários softwares, né, para o estudo da linguagem. E um desses softwares é o Elan, está aqui, o Elan. Ele foi desenvolvido pelo Max Planck Institute para psicolinguística, na Holanda. E eu tenho dois, agora doutores, dois ex-doutorandos, que trabalharam com o Elan para análise de vídeos, para análise de vídeos que eles estavam utilizando. O Fernando Silva trabalhou com videogames e a Silvana Nicoloso trabalhou com Libras, né, com interpretação de Libras, né? Então, é interessante porque nós vemos o uso desse software, que é muito importante, que facilita a ideia facilita a questão da análise das questões visuais, certo? Então, é uma possibilidade, uma grande possibilidade. Aqui, então, esse aqui é a tese da Nicoloso, modalidade de tradução na interpretação simultânea da língua portuguesa para a língua de sinais brasileira, investigando questões de gênero. Então, aqui há o que ela disse e o que ela está analisando aqui. Todas essas categorias é o próprio pesquisador que faz, certo? Então, é muito interessante. Então, esse é um software. Aqui é outro exemplo, estatísticas de anotação, aí se vê quantas vezes houve esse gesto, ou aquele gesto, etc. Então, é muito interessante. Bom, aqui também pode ser uma possibilidade interessante para se trabalhar com multiletramentos, né? Aqui, especificamente, no contexto educacional. Mas também pode-se... isso aqui é baseado no conceito que é pelo grupo de Nova Londres, né? The New London Group, eles que fizeram eles desenvolveram essa questão e eles dizem justamente isso, que para ser um leitor, um produtor de sentido hoje em dia, nós precisamos entender como diferentes tipos de textos, de tecnologias operam, usar o que foi aprendido de novos modos, entender que tudo que é dito e estudado é fruto de seleção prévia, e também teria uma competência técnica e um conhecimento prático, né? A própria Roxane Rojo trabalha com essa ideia que mostra isso para nós, certo? Então, bom, aqui só para reforçar, então, que multimodalidade entraria justamente nessa natureza intertransdisciplinar da linguística aplicada, né? E há um diálogo com outras ciências e teorizações sobre os fenômenos estudados. E é um diálogo salutar com outras áreas de pesquisa, estudos críticos, como análise do discurso, estudos culturais, antropologia, sociologia, etc., né? Então, aqui só para mostrar para vocês que uma das questões que eu acho importante também para quem trabalha com estudos de multimodalidade, na verdade, para qualquer pesquisador, é justamente a participação em grupo de pesquisa, que isso ajuda muito a esclarecer a discussão de tópicos relevantes, e a participação em congressos, em eventos online, que são muito importantes também. E hoje em dia, felizmente, nós temos várias palestras disponíveis para a gente estudar isso. Então, aqui em 2008, nós realizamos aqui em Florianópolis essa ideia do Congresso da Associação de Linguística e Sistema Funcional da América Latina. Nesses 2 últimos anos está sendo online, mas é um dos caminhos que nós temos para o desenvolvimento de pesquisas em multimodalidade, né?
Outro também é que aconteceu agora, em outubro também, no início de outubro, é o Cigatec, já é o quarto simpósio internacional sobre games, gamification e tecnologias na educação. E aí também nós tivemos várias apresentações também em questões de multimodalidade, né? Outro também que é importante é do ICOM, que é International Conference on Multimodality, né? Então, International Conference on Multimodality. Essa aqui foi na na Universidade Politécnica de Hong Kong. E aqui eu gosto de mostrar porque esse prédio é fantástico. A faculdade de design dessa escola politécnica. Ela é fantástica, ela foi desenvolvida por uma arquiteta, a Zaha Hadid, e ela ganhou um prêmio Pritzker, que é mais ou menos como um Oscar em arquitetura. E aqui, só para vocês verem que ele é um prédio, mas ele diz todos os outros são assim, os outros são prédios relativamente quadrados, tradicionais. E esse aqui é fantástico, esse. Então, aqui está, então, é a arquiteta Zaha Hadid, ela ganhou o prêmio Pritzker, do design, eles chamam de PolyU Design, é a faculdade de design da Polytechnic University, né? Bom, daí o que a gente pode pensar? Em 2014, esses foram alguns dos pesquisadores que estavam presentes, né? E aí nós temos, por exemplo, alguns exemplos comodificação, comercialização e semiotização, transformada de Angry Birds. E o Angry Birds é da Finlândia, e a Age of Ventula também é da Finlândia. Então, ela trouxe toda a questão do como é que os Angry Birds, eles ultrapassaram a ideia do filme, dos videogames, a jogos, a mochilas, etc., etc. Então, acho que é interessante para a gente pensar nessas novas, assim como a galinha pintadinha aqui no Brasil, né? Eu acho que tem um sucesso que não é só o vídeo, as músicas, mas também todos esses bonecos, bonés, mochilas, canecas e tudo. Então, essa ideia de cultura de convergência, essa ideia da transmediática, né? Então, aqui outros, olha só, páginas de hotéis, vídeos educacionais no YouTube, propaganda da campanha política eleitoral na Índia, cerimônia da abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim, representação da Idade Média em diferentes ambientes de aprendizagem, etc. Escolhas pedagógicas multissemióticas em aulas de ciência na Austrália e Hong Kong, etc. Né? Aqui outros também, por exemplo, gestos de posturas e interações entre professor e alunos, houve análise de mangás japoneses, enfim, são várias ideias, né? Recursos semióticos em aulas de geografia, né? Etc. E agora nós tivemos também o nono ICOM, que era do multimodalidade, né? Que foi, décimo ICOM, que foi no Chile, Valparaíso, no Chile. Né? Eu acho que é interessante para a gente ver que, então, também é um momento para a gente poder discutir e ver possibilidades de se estudar multimodalidade e como metodologicamente eu posso fazer isso, certo? Então, bom, aí se a gente pensar também em atores sociais, os novos letramento digitais, eles estão muito ligados também à multimodalidade, porque a gente usa instrumentos multissemióticos, textos, imagens, vídeos, sons, em comunidades de práticas no mundo digital, certo? Então, desde 2010 já se pensava nisso. Outra questão importante que eu acho também é essas aulas online, eventos online. E o professor Wilson Leffa, ele está com no YouTube com aulas muito interessantes sobre lendo o mundo, e ele fala também das imagens, a importância das imagens. Então, a multimodalidade também, como ela nos ajuda a ler o mundo, como
o Paulo Freire nos diz, né, também. Então, acho que a multimodalidade pode, sim, ser um bom aliado do professor ou nosso para a gente trabalhar com essas questões. E outra também, que nós temos vários vídeos na internet, é com a professora Roxane Rojo, que é muito solicitada para falar justamente sobre pedagogia dos multiletramentos. E ela fala, então, ela fala até dos livros digitais interativos, né? Então, é muito interessante, vale a pena a gente escutar a Roxane Rojo. E só para vocês saberem, a Roxane Rojo e eu estudamos juntas no Mackenzie, nós duas nos formamos, ela se formou em francês e eu em inglês, mas havia várias turmas que a gente trabalhava junto, né? Então, é isso aí. Começamos e terminamos o curso de letras juntos no Mackenzie. Bom, aqui, então, eu trouxe também para vocês alguma ideia. Como é que eu estou de tempo, hein, Débora? Você tem 10 minutos, Vivi. 10 minutos? Tá. Para fazer 1 hora, né? Mas fica à vontade, não, então tá? já tem que estar terminando, porque eu quero ver, escutar. Bom, aqui são algumas perguntas, eu posso deixar isso aqui com vocês, tu pode passar, talvez, para as pessoas depois, né? Eu posso passar em PDF isso aqui, Sim, daí vocês o pessoal podem já solicitou, Vivi. Isso, é isso aí, eu posso enviar. Então, aqui são algumas perguntas que, por exemplo, o John Corbett, que, aliás, ele já esteve aqui na Universidade Federal, eu convidei, ele prontamente veio aqui, ele estava em São Paulo numa conferência e eu consegui trazê-lo para cá. E ele fala agora sobre uma abordagem intercultural ao ensino de língua inglesa, né? Então, ele mostra como é que determinados grupos são retratados, como é que as nacionalidades são representadas, como é que a autoridade é construída visualmente, etc. e tal, né? Há fotografias e diagramas usados, etc. Então, são perguntas muito interessantes que ele tem no capítulo, um dos capítulos desse livro, né? E é interessante. Então, por exemplo, são perguntas que podem nortear algum trabalho em termos de multimodalidade, né? Outro também que é interessante é esse Journal of English for Academic Purposes, que a Desiree e eu escrevemos, e dentro dessa cartografia de estudos de gêneros no Brasil, tem uma que nós focalizamos depois, mostrando as diferentes vertentes, e aí falamos sobre análise crítica de gêneros textuais. E aí a multimodalidade entra. Então, aqui são algumas das perguntas também, que podem ser feitas justamente para auxiliar a pessoa que está, mas eu não sei como é que eu vou trabalhar isso, etc. Então, são perguntas que podem auxiliar até para se criar a questão do estudo de multimodalidade, né? Então, aqui é um exemplo por exemplo, de que a Mariana, a Marília e eu fizemos sobre a representação de mulheres mais velhas nos posters da série de TV Grace and Frankie. Então, só para vocês terem como é que a gente fez. É uma análise multimodal de como as duas personagens femininas principais da série da Netflix, Grace and Frankie, são representadas nos posters de divulgação publicados em sua página oficial do Facebook. Nós analisamos 5 posters contendo ambos as personagens, sendo um de cada temporada, exibida até 2019, com base na gramática do design visual e em estudos sobre a mulher na mídia. E os resultados indicam uma representação adequada das duas personagens em cada um dos posts e em relação aos principais acontecimentos de cada temporada, mostrando suas mudanças de conduta e atitude, principalmente em Grace, ao longo da série. E aí a gente vê como uma possível contribuição para uma investigação crítica de representação visual de pessoas em diferentes mídias e discussões atuais sobre semiótica social e multimodalidade em relação a práticas sociais contemporâneas. Então, só para vocês verem, aqui tem um exemplo, né, da Grace and Frankie. Vocês veem, aqui é da primeira temporada e aqui é da temporada 5. Então, há todo um novo olhar, né? E a gente analisou cada um dos posters de acordo com a gramática do design visual, certo?
Então, gente, essas são algumas das ideias. Aqui só para vocês saberem, um exemplo do Museu da Língua Portuguesa, que a Luiz Ravelli e eu analisamos na Revista Brasileira de Linguística Aplicada, e foi justamente no mês em que o museu pegou fogo. Tanto que agora eu vou ter que voltar lá para ver o que mudou. Então, nós analisamos, deixa eu só mostrar para vocês metodologicamente como é que nós fizemos, tá? O popular e bem-sucedido Museu da Língua Portuguesa na cidade de São Paulo é famoso por suas estratégias de engajamento utilizadas com seus visitantes, principalmente estratégias tecnológicas, né? Embora esse recurso seja frequentemente atribuído ao alto nível de interatividade tecnológica disponível nas exibições do museu, argumentamos que seu sucesso pode também advir de uma série de outros recursos multimodais. Então, a partir de uma abordagem sociomiótica de análise de discurso espacial, examinamos cada um dos 3 níveis andares do museu, identificando os vários recursos de construção de sentido através das metafunções representacional, organizacional e interacional. Esses recursos diferenciam os níveis distintos do museu, mas também os aproximam, criando um foco intenso em relação à identidade cultural e colocando o visitante, desculpe, no centro de práticas de construção de sentido, né? Então, esse artigo também é uma análise desse museu como um texto multimodal, certo? Eu acho que eu vou deixar, não sei, quanto tempo agora? Agora nós estamos a quase 7h30. Tá, então já está 50 minutos, né, que você tinha falado. Já, mas se você quiser finalizar, fica à vontade, tá, Vivi? Tá bom, então deixa eu só voltar aqui, que eu queria mostrar uma questão das questões de videogames, tá? Então, os jogos digitais, eles são uma das mídias mais complexas e multifacetadas, né? Eles são um artefato cultural humano, estão ligados às práticas sociais, repletos de instanciações de significados, e nunca são construídos de forma neutra, refletindo ideologias, relações de poder por parte de seus vários atores sociais e instituições, como jogadores, seus pais, a indústria de jogos digitais, jornalistas, etc., né? Então, aqui só a Cristiane Vidal e eu demos um curso na APGET, Games e Tradução, o design de uma experiência acadêmica, nós trabalhamos com isso. Então, todo o nosso artigo foi assim, usando, primeiro loading, quer dizer, introdução, né? Então, o que leva essa questão nós também tivemos, eu fui responsável por um projeto de extensão, que foi em 2014 e depois 2015, Games na UFSC. E aí nós trabalhávamos com games de diferentes... Houve desenvolvedores de jogos, houve professores do design que trabalharam com jogos, houve professor de literatura que trabalha com jogos, de diferentes áreas do saber, e foi muito gratificante para todos nós, né? E aí, o que eu queria deixar também para vocês é a ideia da transmídia, né? Esse filminho, ele está disponível na internet, tá? É Room on the Broom, em português é Carona na Vassoura, né? Então, ele tem livro, filme, videogame, atividades, aplicativos, e é o que se chama de transmedia storytelling, quer dizer, há uma narrativa transmediática, né? De acordo com Jenkins. E o Jenkins que fala na cultura de convergência, né? Que é uma ideia de que você tem uma convergência, mas é uma cultura de convergência onde você tem essas diferentes transmídias que estão, né? Elas se integram, né? E fazem parte. Então, para vocês, justamente sobre Carona na Vassoura, esse aqui é um exemplo de um projeto, né? Que é vídeos,
moldes para fantoches, ideias de teatro, projetos e atividades. Então, você tem aqui o Carona na Vassoura, que já foi traduzido em português, né, para português. Esse aqui, pré-2, participa de Hora do Conto com o livro Carona na Vassoura. E aqui, um projeto de leitura e produção de texto no ensino fundamental. Então, isso tudo são questões que a gente pode, né, pensar sobre isso, né? Bom, e aqui agora, então, eu vou me despedir e muito obrigada. Foi um prazer, e agora vamos para as perguntas, né, então. Muito obrigada, Vivi, pela sua brilhante fala, muito engajamento aqui com a sua apresentação de hoje, fico muito contente com isso. E eu já anotei aqui algumas perguntas que surgiram. A primeira delas não era nenhuma pergunta, era um comentário que não diz respeito especificamente à multimodalidade, mas talvez você queira comentar. Alguns dos participantes, das participantes, perguntaram sobre a diferença entre ACD e ADC. Por que essa diferença? Você gostaria de comentar alguma coisa sobre isso, Vivi? Olha, é uma questão assim, quando o Critical Discourse Analysis veio para o Brasil, né, havia duas pesquisadoras, grandes pesquisadoras, a nossa orientadora, né, Débora, a Carmen Rosa Caldas Coulthard, e a Isabel Magalhães, da UNB. E aí, a Carmen, justamente porque estava também com a ideia de Portugal e tudo, ela traduziu como análise crítica do discurso. Mas o pessoal de Brasília achou que o sintagma, a Isabel Magalhães, achou que seria mais relevante dizer análise do discurso crítica. Análise do discurso crítica. Mas é a mesma, é só uma questão de terminologia mesmo. Não há diferença, porque é sobre Fairclough, a Isabel Magalhães e todo o grupo de pesquisa de Brasília, eles utilizam a ADC, né? E nós utilizamos a CD. Então, não há diferença, é a mesma teoria, é só uma questão da tradução, né? Tradução do termo, né? Isso. E também, antes de passar para a multimodalidade especificamente, também discutimos aqui no chat, Vivi, se análise crítica do discurso, ou análise do discurso crítica, seria a mesma coisa que estudos críticos do discurso, que é uma terminologia proposta pelo Van Dijk, por exemplo. Que você gosta? Já comentamos aqui, mas gostaríamos de ouvir a sua opinião também. Como eu estava dando, eu não pude participar do chat. Geralmente eu participo, mas não dava, né? Então eu nem vi, não olhei nada que vocês escreveram, tá? Mas, assim, na verdade, há várias questões que dizem, por exemplo, quem é de outras abordagens de análise do discurso diz toda análise do discurso, independentemente da perspectiva, é crítica. Então, nesse sentido, assim, quem trabalha com diferentes abordagens de análise do discurso de linha francesa, que também não é um termo monolítico, há várias abordagens, eles também têm esse papel crítico. Então, muitos criticam o uso do crítica em análise do discurso do Fairclough, né? Uhum. Atualmente, eu acho que estudos críticos do discurso pode até ser uma questão mais, digamos assim, talvez mais ampla do que a análise do discurso. Né? Foi essa conclusão que nós chegamos também. Eu acho também. E, olha, eu não olhei, não deu tempo. Mas a ideia, eu acho que essa ideia de estudos, ela é mais ampla do que uma análise do discurso, né? Então, e também o que eu comentei é que a análise crítica do discurso, ou análise de discurso crítica, seja seguindo uma linha faircloughiana, né, é uma abordagem específica dentro de uma variedade de abordagens críticas existentes para os estudos do discurso. Então, só para quem não conhece muito, se quiser se interessar, inclusive nós sugerimos aqui algumas publicações, como aquela da Voldak e Maia, que é um apanhado de várias metodologias, e também o Routledge Handbook of Critical Discourse Studies, de 2016, que é mais atualizado, inclusive apresenta muitas abordagens distintas. Então, eu vou passar aqui para as perguntas mais específicas para a sua área de expertise. A primeira dela veio do
Pedro, deixa eu achar aqui a pergunta dele. Está um pouquinho mais para cima aqui. Pedro. Não, Pedro, outro Pedro. Só um momento, Vivi. Pedro. Só um momento, que tem uma longa lista de conversas aqui no chat. Isso. Deixa eu achar aqui, gente, me ajudem. Se o Pedro quiser repetir aqui a pergunta dele, eu estou tentando achar uma longa lista. Eu não sei nem se ele ainda está. Espera aí. É que eu esqueci o termo que ela usou, mas acho que ela falou que... Isso, Pedro, pode interagir diretamente aqui com a professora Viviane. Sobre, né, na descrição da imagem, a relação entre os sujeitos. Eu tinha perguntado se o termo que ela tinha usado, que eu já esqueci, também pode ser só entre os sujeitos ou entre outras coisas também, entre objetos, ferramentas. Ah, tá. Na terminologia da gramática do design visual, quando uma pessoa está interagindo com outra numa posição hierarquicamente igualitária, né, há uma bidirecionalidade. Então, isso seria uma narrativa transacional bidirecional, porque é tanto um como do outro para o primeiro, certo? Há uma relação aqui. Agora, quando eu estou falando da interação, isso aqui é em relação ao que está acontecendo a representação, o que está sendo representado nessa imagem. Então, é uma mãe olhando para um filhote, os dois se abraçando, certo? Agora, essa interação entre eles não diz respeito a nós. Nós estamos como meros espectadores. Nós estamos contemplando, certo? Nós não estamos interagindo. Já a Ultraviolet, ela está exigindo alguma ação. Como a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, há muito tempo, que eles tinham I want you, eu quero, né, eu quero te... Então, é alguém olhando diretamente para você. Então, quando há esse direcionamento de quem está observando, mas aí é pessoa, certo? Pode ser um objeto, pode ser um animal também, mas tem que ter aquele olhar para o telespectador, aí a gente diz que há uma interação onde exige-se uma ação, alguma reação do espectador, certo? Então, essa que é a diferença. Não sei se ficou claro, mas quem fez a pergunta... Professora, obrigado. Tá bom. Débora, você está sem o... Ah, perdão. Consegui me localizar aqui no chat e tem uma pergunta, a seguinte pergunta é da Ana Flora. Ela pergunta o seguinte: professora Viviane, utilizar o Elan para fazer análise de séries de TV no mestrado é recomendado ou requer mais tempo para explorar o software? Ou seja, seria muito prematura ela, como mestranda, já usar? Porque tenho medo de não ter tempo para fazer uma análise mais detalhada, mas ainda estou considerando as possibilidades no que diz respeito à análise dos episódios da série. Tá. Obrigada, Ana Flora. Olha, realmente, por exemplo, eu nunca aprendi, tá? Porque eu não tive tempo para sentar e explorar, certo? A minha mestranda, quando ela era mestranda, a Silvana Nicoloso, ela já utilizou, certo? Mas... por exemplo, uma orientanda, a Mariana, ela preferiu não usar. Então, ela usou o que o Google oferecia, tem o Digital Play, alguma coisa assim que é mais simples, mas se você quer realmente especificar questões, aí depende do nível de detalhamento que você quer. Porque o Elan pode te dar todo esse detalhamento específico que, às vezes, é necessário. Por exemplo, o Fernando, para trabalhar com videogame, e mesmo a Silvana, no doutorado,
foi muito importante, porque eles viram até o tempo de uso. Então, quanto tempo que uma intérprete mulher e um intérprete homem utilizam para desenvolver, né, para traduzir, para interpretar algum dado específico, certo? Então, há todo esse envolvimento. Mas você pode falar com a Silvana Nicoloso, ela é professora do Instituto Federal no curso de Libras. Então, você pode perguntar para ela, porque realmente eu não sei qual é o nível que você precisa, né, de detalhamento. Mas não deve ser difícil, não. Para os jovens, né, Vivi? É! Eu também tenho estimulado muito meus alunos e minhas alunas a utilizarem as ferramentas computacionais disponíveis. Exatamente. Realmente, principalmente para quem está argumentando, né, que os textos hoje não são mais meramente verbais, né? É legal que a gente tenha todas as ferramentas possíveis para explorar os outros sistemas de significado que estão postos ali. A próxima pergunta é da nossa querida parceira Virgínia Colares. Virgínia está aí, um beijo para ela. Curso jurídico. Então, a Virgínia pergunta o seguinte, Vivi: o judiciário brasileiro está adotando a prolatação ou a produção, né, de decisões judiciais em visual law. Eu não sei exatamente o que seria essa visual law, podemos até pedir que a Virgínia fale. Como você vê essa tendência multimodal? A perda de conteúdo jurídico? Olha, eu teria que saber mais um pouco, o que né? Que é essa visual law, né? Mas eu acho que todo o esforço no sentido de entender mais o que está acontecendo no contexto, certo? Se há possibilidade de se ver o que está acontecendo no contexto, como esse livro aqui, por exemplo, tem um da receptividade, a professora Sônia Pimenta, da UFMG, ela analisa as salas de aula. Então, como é que os alunos estão posicionados? Então, está um assim, está outro assim, está outro... Então, é interessante para ver o contexto como um todo. Se no contexto jurídico há essa possibilidade de se analisar, por exemplo, o que está acontecendo, porque eu sei que na Inglaterra eles já usam, os policiais já têm os vídeos do que acontece, das infrações. Então, é interessante para o analista que trabalha com textos multimodais utilizar aquele vídeo para ver exatamente o que aconteceu, qual é o contexto, quem é que está do lado direito, do lado esquerdo, atrás, na frente, etc. Então, eu acho que vai ser importante. Agora, realmente, eu desconheço essa lei específica, né? Mas eu acho que todo o movimento pró-multimodalidade deve ser incentivado. Ótimo. A próxima pergunta, eu não consegui ler aqui o nome da pessoa, porque está contraído aqui, é da professora alguma coisa. Uma pergunta: tem conhecimento sobre um teórico que explore a relação entre multimodalidade e o desenvolvimento de competência comunicativa no processo de ensino-aprendizagem de língua 2? Sim, tem alguns trabalhos, justamente aquele que eu mencionei, da Terry Royce, o próprio Crash, no TESOL Quarterly, ele tem alguma coisa sobre isso, né? Então, sim, o próprio Rick Edelman tem também um artigo que ele com outra colega, eles fazem uma análise de como um determinado, era um manual de uso do computador, do Macintosh, do Mac, para ser utilizado em sala de aula de língua estrangeira. Então, eles mostram exatamente quais passos eles poderiam utilizar para o ensino de língua estrangeira. Sim, há vários estudos sobre isso, sim. Professora Viviane, sou orientadora, Vanúbia. Oi, Vanúbia, a pergunta foi minha. Eu não tinha conseguido ler seu nome ali, Vanúbia. Obrigada. Genial. Tá bom. Prazer em te ver.
Prazer meu. Deixa eu ver se temos mais alguma pergunta aqui. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta ou alguma pergunta que eu, por acaso, tenha deixado escapar aqui no chat, vocês podem falar, tá? Eu estou vendo se temos mais algum comentário aqui. Ah, sim. Temos um comentário aqui do João Flávio. Aham. Como a BNCC enfoca a multimodalidade no ensino de línguas? Olha, João, né? É João? João Flávio. Tá. A BNCC explora, sim, multimodalidade. Acho que há várias questões importantes sobre multimodalidade. Entretanto, o que a gente vê é que ainda falta um maior conhecimento de como explorar, porque nos livros, por exemplo, eu participei até do PNL, assim como a Débora também, né, de avaliação dos livros do PNLD, certo? E uma das coisas que a gente tinha que analisar, né, Débora, era justamente a multimodalidade, como é que a multimodalidade está pronta. E nos livros, geralmente era assim, a imagem é só como ilustrativo para algum determinado tema. Ela não era trabalhada como, por exemplo, quem são os participantes, quais são as cores, como é que esses elementos visuais estão distribuídos nessa imagem. Não há sobre isso. Então, deve haver, sim, embora o BNCC fale sobre multimodalidade, ainda há muito a desejar no sentido de que os professores, né, incentiva os alunos a reconhecer todas essas questões. Quem é que está representado? São homens brancos, são mulheres negras, qual é a relação de autoridade entre esses participantes? Onde é que eles estão? Porque, por exemplo, quando há um contexto onde não há uma paisagem, é um contexto que pode sugerir em qualquer lugar. Né? Mas se há, por exemplo, se há uma propaganda de eu sempre dou esse exemplo, há uma propaganda de um condomínio onde os apartamentos são de um quarto, né? São de um quarto, e assim, o que eles mostram? Eles mostram a paisagem maravilhosa do espaço que é coletivo. Eles mostram uma família, geralmente uma família nuclear, pai, mãe, filho e filha, né? Então, são essas questões que a gente precisa desconstruir. Então, para isso ainda falta alguma questão no BNCC, mas não no BNCC, mas nos professores que vão desenvolver. Então, deve haver um conhecimento maior através de colóquios, de cursos de extensão, enfim, para se poder lidar melhor com as questões de multimodalidade. Senão fica assim, muito ilustrativo, sem uma visão crítica e que os alunos possam identificar, bom, esse aqui está aqui, as cores, que cores estão representadas, por que as cores estão fortes ou estão mais assim, vagas? Tudo isso há um sentido em termos de multimodalidade. Então, essas questões a gente realmente precisa trabalhar. Talvez, Vivi, você pudesse falar um pouco, até pela tua experiência quando você esteve na Austrália, porque parece que lá, na educação fundamental e média, eles exploravam melhor essa questão, né? Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, eles exploraram muito, tanto que eu fui fazer meu pós-doutorado lá mesmo, porque havia eu trabalhei com o professor Len Unsworth, e é justamente isso, eles têm vários trabalhos, e eu também participei de encontros até com bibliotecários, que lá as bibliotecárias também trabalham muito com os alunos, então a questão da multimodalidade não está só nos professores de língua inglesa, né, lá que é língua mas também em termos de outras disciplinas, e também os bibliotecários eles trabalham. Eles realmente trabalham muito bem sobre essa questão, né? Então, e há vários pesquisadores lá, Ilana Snyder, John Callow, existem vários, além do Len Unsworth, o próprio Jean Martin também trabalhou com um livro de literatura infantil,
né? Então, pode ser, há muita questão e interessante, enfim, há vários trabalhos, realmente, E para quem se interessa por esses documentos oficiais que regem a educação e multimodalidade, talvez fosse interessante tentar localizar documentos australianos, a base deles, digamos assim, né? Eu digo porque tem um orientando meu que está trabalhando com a base, com questões de gênero, e vai também olhar para documento britânico e documento norte-americano, para a gente ver como é que essas questões de gênero são tratadas nesses documentos oficiais. Então, para efeitos da multimodalidade também, eu recomendo que a pessoa procure os documentos oficiais lá, australianos, e veja como que eles incorporaram na concepção deles, de ensino de língua, etc., a multimodalidade. Seria interessante. Porque até a própria linguística sistêmica funcional também foi utilizada nas escolas. Eu acho que começou nas escolas lá com a linguística sistêmica. Exatamente. Mas depois eu me lembro de você comentar que também a questão da multimodalidade passou a ser... incorporada. Incorporada no planejamento educacional de lá. Né? Aqui, então, nós temos várias ex-orientandas suas, passando para me cumprimentar, Cristiane, dizendo que você foi um grande exemplo para ela. Muitas aqui, todas as suas ex-orientandas. Também temos uma pergunta aqui, que é um tema bem recente, né, Vivi? Que são as redes sociais. Né? Então, para pesquisas em ACD e multimodalidade nas redes sociais, que aspectos podemos focar ou dar prioridade? Uma boa pergunta. Tudo. Várias questões. Mas, por exemplo, se eu vou trabalhar nas redes sociais eu participei da banca de uma aluna da linguística, aluna da Leandra, e ela trabalhou com os emoticons. Os emoticons também é muito interessante, né? E para se ver, por exemplo, toda essa questão multimodalidade, se eu vou trabalhar com chats, por exemplo, eu posso ver análise de letra maiúscula, letra minúscula, se há esses emoticons, né? Se há algum sendo utilizado, né? Se eu vou trabalhar com, por exemplo, com uma página da internet, né? Eu posso ver que elementos estão distribuídos nessa página da internet. Se eu vou trabalhar, por exemplo, com blogs, então, qual é o vídeo que está sendo? Tudo são questões digitais, né? Os blogs, o que esse blog, quais são os vídeos que são veiculados nesse blog, qual é a cor que esse professor, que esse blogueiro usa, Então, essas questões todas é como se analisar um texto. Então, o texto, em vez de eu analisar o texto escrito, as escolhas léxico-gramaticais, eu vou utilizar as escolhas visuais, as escolhas sonoras, né? Porque isso também não são só o visual, né? Não é só a questão visual, há também as questões sonoras, né? Por que esse som está lá, junto com essa música, etc. Então, essas questões, elas podem ser analisadas. Vai depender do que eu quero especificamente analisar, né? Mas tudo isso é viável. Tudo isso e está ligado à multimodalidade, com certeza. Beleza. Aqui temos um comentário e pergunta da Samara Oliveira. Ela é mestranda do programa de pós-graduação da Universidade do Estado da Bahia. A pesquisa dela é sobre discurso sobre a problemática em situação de rua, em notícias de jornal. Então, nas leituras dela, ela encontrou o termo análise de discurso midiático. Vi que é bem utilizado em Coimbra. A senhora já escutou esse termo, ou linha, que ela trabalha com a perspectiva do FECLAS. Aí ela ficou curiosa quanto a talvez uma linha de análise de discurso. Essa análise de discurso midiático é uma grande área que é utilizado em estudos de multimodalidade, né? Agora, a gente tem também, dentro do jornalismo, a especificidade disso. O que a gente pode fazer é unir por isso que a ideia de transdisciplinar é muito importante. Então, há essa questão de
Pode ser, eu não, especificamente dentro dos estudos de multimodalidade, eu não ouvi esse termo, mas eu sei, e há vários trabalhos sobre discurso midiático sendo analisado pela multimodalidade. Eu acho que ela pode unir os dois. Eu acho que eles não são, pelo contrário, a multimodalidade só vai acrescentar em termos de mais especificidade sobre o que está mesmo nessas notícias do jornal, que o jornal justamente tem uma ilustração, geralmente. Então, por que eu coloquei essa determinada imagem? Né? É o que eu sempre digo, quando eu estava num ambiente presencial, eu colocava, eu poderia dizer, olha, vamos tirar uma foto aqui, era eu com uma carteira vazia, e eles poderiam tirar aqui, ó, sala da professora Viviane, não tem ninguém ali. Então, não retrata todos os outros alunos, mas é um recorte da sala da professora Viviane. Então, essas questões que são, então, aí, esse olhar crítico, mas também aliado à posição dos elementos, às cores, os ângulos, a representação de atores sociais dentro da imagem, ela vai contribuir para a análise dela. E sobre a análise do discurso da mídia, é uma área extensa, como a Vivi falou, tem inúmeras publicações, enfim, é uma área gigantesca, né, Vivi? Exatamente. Enfim, deixa eu mandar um abraço para a Cleide também, que eu vi que a Cleide está aqui, ó, lembranças para a Vivi. Tá bom. Temos aqui a Netília, lá do norte, temos a Virgínia, de Pernambuco, então temos hoje um público bem variado do Brasil todo, a Renata, que é de Pelotas, mas está trabalhando aqui conosco, a Netília da Federal do Pará, desculpa, Netília, tinha esquecido qual era a sua universidade, então hoje está bem eclético o nosso público. Eles pediram, Vivi, se você poderia disponibilizar os seus slides. Sim, eu vou disponibilizar. Tem mais coisa que eu não mostrei, que eu vou mandar também, tá? Mas aí vocês vão seguir. O que nós fizemos, só para o pessoal ficar sabendo, já na fala do Ariel da semana passada, quando foi disponibilizado o vídeo no YouTube, nós colocamos lá um link ou algo assim para os slides que o Ariel também gentilmente disponibilizou. Então, a professora Viviane vai fazer o mesmo. Olha, está aqui, já tem um comentário sobre a próxima, que será a palestra da Renata, para conversar sobre análise crítica do discurso em textos literários. Para aqueles e aquelas que têm interesse em trabalhar com textos literários, venham assistir o trabalho da Renata. E os slides da professora Viviane estarão disponíveis de alguma maneira no vídeo, terá lá um link para que vocês possam acessar os slides, tá certo? Tá bom. Gente, nós já estamos aqui às 8h da noite. Agradeço imenso. Se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, a gente pode encerrar por aqui. Agradeço imensamente a professora Viviane, que teve um público imenso na sua fala. Foi muito legal. Agradeço muito a todos e todas e todos que vieram essa noite. O nosso colóquio tem provocado bastante engajamento, a gente está muito contente. O NUGAL e a PGI, estamos muito satisfeitos com o engajamento que tem havido, e vamos estar disponíveis, vamos estar nos encontrando todas as quartas até a primeira semana de novembro, quando encerraremos com a palestra da nossa colega Mariana Marquesi, da Universidade de Buenos Aires, apresentando ainda mais uma outra abordagem metodológica para a análise crítica. Então, sejam todos, todas e todos muito bem-vindos, e muito obrigada, Vivi. Obrigada a todos que estiveram aqui essa noite, gente. Um abraço grande para todos vocês. Beijo. Obrigada, um abraço, obrigada pela participação também. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau.